vai começar o painel sobre participação voluntária no cárcere, eu vou pedir que a doutora Carmela Gruni dê uma palavrinha para vocês, porque ela tem o projeto Direito no Cárcere, que funciona há mais de 11 anos, dentro da cadeia pública de Porto Alegre, recuperando presos. E quando eu comecei a trabalhar no sistema prisional, todo mundo falava muito mal, né? O meu discurso é igualzinho da Somália, é muito mal. Eu só ouvia falar bem de uma única pessoa, da Carmela. Eu parabenizo a Roberta, obrigada. Mas a Roberta, vocês devem saber que o projeto que ela coordenou em Canoas foi ganhador do Prêmio Inovar, então a gente está falando com uma pessoa que conhece bem práticas de participação. E hoje falar do direito no cárcere é falar do direito no cárcere e do direito atrás das grades. Então, esses 11 anos de projeto, eu queria que os voluntários ficassem aqui do lado, porque eles vão falar, e também não, eu acho que fique à vontade, mas eu queria, pelo menos o direito... O doutor Marcelo fala primeiro que precisa sair. Ah, tá bom, então tá, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, obrigada pela presença. Então, eu vou dar o recado do direito no cárcere. Falamos aqui, nas falas anteriores, sobre o sistema de justiça. Eu não posso falar sobre direito no cárcere se nós não enxergarmos a perspectiva de que ainda o judiciário não é democrático, certo? Temos que avançar no CNJ, temos avanços sim, agora tivemos a paridade, né, uma questão importante, as cotas raciais, né, e que é importante porque não há democracia se não existir pluralidade. Como também o Ministério Público. Se nós olharmos a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, eu fui uma das candidatas, agora que fui sabatinada pela OAB, faço inclusive a crítica pela OAB como advogada, só temos homens brancos cis, coordenando um órgão que gera políticas institucionais importantes para o Brasil. Se nós não mudarmos a mentalidade de que a democracia só vai existir quando nós enxergarmos pessoas distintas ocupando espaços de expressão e de deliberação, isso vai ser muito difícil a gente conseguir modificar a fala que foi muito bem colocada da juíza Sonali, que eu tenho prazer de poder trabalhar junto com ela e todas as demandas que a gente tem enquanto projetos, nós temos que estar articulado com a cadeia pública de Porto Alegre, com o Ministério Público, mas o judiciário foi, que posso dizer assim, faço a crítica, mas também elogio, foi aquele que me segurou num momento muito difícil, porque inclusive o Ministério Público na época fez um processo, quando eu comecei o projeto Direito no Cárcere, porque eu tirava fotos com os presos e eles alegavam que eu poderia estar tendo lucro econômico por causa das imagens do preso. Então eu tive que fazer um estudo, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, voluntária, acabei de ir com um jornal, que é o Estado de Direito, tive que fazer um estudo sobre o direito à memória no sistema prisional e demonstrar que hoje nós não temos garantido o direito à memória no sistema prisional. Isso é uma das questões mais importantes que temos dentro da pauta do direito no cárcere, porque enquanto pessoas invisíveis, histórias são invisibilizadas e pessoas são demonizadas, certo? Pelos grandes veículos de comunicação com sangue, suor e audiência que a gente costuma ver. Então, a gente tem que modificar esse olhar, e o direito no cárcere, ele visa assegurar o direito à memória. Foi arquivado, né, o meu processo administrativo, mas que eu estava respondendo do Ministério Público. Eles viram que as fotografias, inclusive, faz justiça restaurativa, porque resgata vínculos familiares, as pessoas veem como as pessoas que estão fazendo tratamento de dependência química estão melhores, estão conseguindo ter uma oportunidade num espaço mais salubre, mas é 1% de um local onde a gente sabe que a realidade está retratada, não muito diferente do que de anos atrás, ainda continua muito difícil os espaços lá dentro. Então, dentro do sistema de justiça, os órgãos que compõem ainda não são democráticos e nós precisamos exigir, enquanto sociedade, enquanto advogado, enquanto procurador, que nós queremos ver pessoas diferentes lá dentro, da cor, do sexo, para que a gente possa escutar e ouvir as demandas a partir do lugar de fala. Se a gente não dá o lugar de fala, a gente continua com esse direito no cárcere, que é essa algema mental, onde a gente não consegue enxergar que existem complexidades, inclusive mínimas, dentro do cárcere, que ontem eu ouvia na galeria, que no fundo da cadeia ele tinha que ficar numa fila para fazer cocô, né? Porque tinha só um vaso sanitário e tinha que fazer uma fila que talvez ficasse horas e horas para poder ir no banheiro. Então, é uma realidade que a sociedade, como já foi colocado aqui
pelos outros colegas que me antecederam, não conhece essa realidade. E que quando a gente começa a falar de direitos humanos, direitos fundamentais mínimos, isso não existe. Nós vivemos um tempo ainda de barbárie dentro do cárcere. Então, esses 11 anos de direito no cárcere 11 anos de resistência. O que eu posso deixar para vocês, e os voluntários podem falar em outras perspectivas, é importante a participação cidadã, e através do direito à memória, do registro, do que nós fazemos dentro do cárcere, nós conseguimos sensibilizar a sociedade para um olhar inclusivo e fazer uma modificação desse olhar. Então, é muito importante que a gente tenha mais projetos, não só a Pax, mas pessoas resguardando, lutando para que as pessoas que estão presas tenham seus direitos assegurados. Não é o fato que levou ela lá dentro, o fato final que geralmente é o levado em consideração. Então, é aquela política última do Estado, que deveria ser política e nem é, porque a lei de execução penal, na sua integralidade, não é ofertada para essas pessoas que estão presas, e isso faz com que a gente fique, como a doutora Sonali falou, numa discussão que o sistema coloca todo mundo para fora da cadeia, vai continuar o problema. Nós temos que trabalhar a conscientização cultural de como nós lidamos com as temáticas de saúde pública, com as temáticas de discriminação racial, discriminação de gênero, com a temática da ausência de políticas de trabalho, porque é o que falta. E eu quero dizer, assim, dentro dessa perspectiva do cárcere, que é uma honra, e agradeço a procuradora, eu acho que a promotora Alessandra Procuradora Alessandra o sobrenome da Caramano, não. Vocês me corrijam. Sabe, a Alessandra, de Brasília, ela é uma das articuladoras do Fórum Social. Fui convidada pelo José Geraldo para estar aqui. Oi? Queiroga, obrigado, tá? Eu quero publicamente agradecer porque ela oportunizou esse espaço de memória do trabalho, e a gente está aqui para contribuir. Eu tô olhando, todas as pessoas que estão aqui, eu admiro muito vocês, porque estão aqui porque são já afetos dessas pautas, e a gente precisa levar um olhar atento, e eu sei que o doutor Marcelo também tem que falar, e os outros voluntários também. Não vou conseguir ficar ao final, mas eu acredito que a nossa missão é continuar essa rede, fazer com que esse projeto de Direitos no Cárcere atende dependentes químicos, né? Trabalha a questão dentro e fora do cárcere, esse cárcere que é o principal, tanto dentro quanto fora, para que a gente possa modificar o sistema de justiça, que é aquele que deve gerar política pública também institucional, né? Para que haja uma mudança do olhar na perspectiva global, né? Democrática mesmo, e plural. Eu vou passar a palavra para a Márcia Duarte, que é voluntária do Projeto Direito no Cárcere, assistente social, e ela foi indicada e aceita no Conselho da Comunidade de Porto Alegre. Então, a gente tem muito orgulho de saber que uma voluntária do Projeto Direito no Cárcere, que se formou como assistente social, hoje ela integra um conselho tão importante para a cidade. Então, seja bem-vinda. A gente vai fazer pequenos depoimentos para poder ter em outros horários, mas pelo menos, como eu falei, 5 minutos, e os guris vão também ser breves para o Joel também poder falar, que eles também têm um compromisso de trabalho. Minha saudação a todos e todas nessa manhã. Eu também sou pelotense, né? Minha família mora toda lá. Eu ainda vim com 16 anos aqui para Porto Alegre, né? Então é bom ver o povo de Pelotas aqui. Parabéns para a PAC. Então, eu queria falar rapidamente como eu conheci o projeto, né? Que eu fazia a faculdade de Serviço Social na UPRA, de Canoas, e certo dia alguém disse, olha, vai ter um congresso do direito no prédio 14. E eu disse, vamos lá, convidei outras colegas e nós fomos lá prestigiar. E foi lá que eu conheci o projeto Direito no Cárcere. E aí, como eu vi o doutor Marcelo falando que se apaixonou pela PAC, né? Eu me apaixonei por esse projeto Direito no Cárcere. Fiquei seguindo, né, as atividades deles. Mas depois que eu me formei, eu decidi, eu quero ser uma voluntária do projeto Direito no Cárcere, porque nós vimos ali resultados daquele trabalho, né? E isso é muito importante. Então, eu parabenizo a Carmela também por este projeto, né?
E como voluntária, nós soubemos que da grande importância que tem de nós, como sociedade, como agentes, né, que queremos transformar a sociedade, né, porque cada um de nós tem que ter isso no nosso coração, né, dar a nossa contribuição. Então, a importância de nós nos chegar e nos disponibilizar. Olha, esse projeto é muito bom, então eu quero dar minha participação, eu quero dar minha contribuição, né? Então fica aqui o convite para todos, porque... E outra coisa que me chama a atenção é que eu cresci ouvindo bandido bom é bandido morto, né? Cresci, passei minha juventude ouvindo isso. E agora, eu na minha comunidade, no meio dos meus familiares, em qualquer lugar que eu estou, eu posso dizer, olha, eu acredito na ressocialização. Porque aqui também nós temos aqui o Eduardo, o Sandro, tem outros que eu conheci no projeto, que nós vimos que eles realmente foram empoderados lá dentro do projeto, eles seguraram, a Carmela, vamos dizer assim, segurou a mão deles, lá, né, vai dizer, olha, é possível tu sair daqui e ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, é isso que eu gostaria de deixar nesta manhã, essa reflexão, né, as palavras desse projeto maravilhoso e dizer, olha, vale a pena ser voluntário. Se você não é voluntário, procure ser, né, porque eu acho que cada um fazendo um pouquinho, né, eu estava conversando com a Carmela também que, apesar de ter projetos ali, né, no presídio, nós sabemos que ele alcança um mínimo, né, a população carcerária, é insuficiente, né? Nós teríamos que ter mais projetos, mais ações ali para poder alcançar um número maior de egressos ali naquele lugar. Então, é isso que eu gostaria de falar nesta manhã e agradeço. Obrigada, Márcia. Acho que tem dois caminhos, né? Acho que o socializar direitos, né? Nós não socializamos direitos, então por isso que talvez o ressocializar não seria a pessoa, mas os direitos. Talvez precisamos ressocializar o direito. Eu vou passar para o Sandro Henrique Aguiar, ele é egresso do projeto, lá na galeria onde fez tratamento de dependência química, é pioneiro, o Presídio Central nesse sentido, ele é pioneiro, o direito no cárcere, então ele integra o programa de tratamento de dependência química Luz no Cárcere, e daí, na época do Sandra, eu ia toda sexta-feira e ficava das 9 da manhã às 16 horas com os detentos. Naquela época tinham 60 dentro da galeria e ficava sem policial. Daí o Sandro vai contar alguma coisa que eu não sei, mas ele vai compartilhar. Vem pra cá que ele vai. Bom dia a todos. Não sou muito bom de palavras, estou um pouco nervoso, mas eu gostaria de falar da importância dos projetos dentro dos presídios mesmo, como o projeto da Carmela, né, Direito no Cárcere, que assim como eu e o Dudu, teve mais acho que uns 8 ou 9 que, graças a Deus, hoje estão recuperados mesmo, trabalhando, firme e forte. E sobre a importância mesmo dos projetos na prisão, como a Pax, eu não conhecia, mas todos os relatos que eu vi hoje foi para mim muito importante também. E como a minha amiga me disse para todos ali, né, aquela pessoa que não é voluntária ainda que procurasse ser, porque só vai poder falar sobre isso quem conhece o dia a dia da pessoa, o que passa, o que não passa, né, o que precisa, o que não precisa, porque muitas vezes a gente é visto como um rascunho, mas os pensamentos da gente é que faz a gente progredir, né? E graças a Deus, junto com o projeto de livro, desculpa. O Sandro está emocionado aqui. E
A gente se tornou, eu digo que a minha vida mudou, né, enquanto voluntária, e eu quero chamar o Dudu aqui, enquanto o Sandro se recompõe, porque a minha vida mudou porque eu fiz muita coisa dentro do cárcere. Então, as pessoas perguntam qual é a minha relação com o cárcere, o que eu tenho, a minha relação com as pessoas que estão no cárcere. Vem pra cá, parece que a gente está filmando. A minha foto e as fotos deles é imã de geladeira da cozinha. Então, a nossa relação é uma relação de muito afeto, assim como a PAC é. E a gente precisa olhar para esse sistema como um olhar de que a gente não teve a socialização de direitos, e não a ressocialização de pessoas. Socialização de direitos, eu acho que eu acabei tendo esse pensamento quando ela disse ressocialização, e não vamos socializar direitos. Isso é o que falta, acho que, no país. E eu queria que o Dudu deixasse um relato. Pode ser uma atividade que a gente fez, ou se tu puder falar sobre o tratamento, o que isso diferenciou na tua vida. Enfim, deixar um relato. Tenta, porque é importante. Tá, fica aqui do lado. Vai, Dudu. Esse projeto mudou muito a minha vida. O Dudu, hoje, ele trabalha no condomínio do prédio onde eu tenho sala também, tá? E a gente sabe que é difícil. O Márcio Viana ia estar aqui, também o Rodolfo também ia estar aqui. Mas, assim, eu acho que o melhor exemplo é ele estar aqui com a gente. Ele entende da importância